Os dados são o novo petróleo. Sabe, todo mundo já ouviu essa frase repetida à exaustão, né? Em palestras, artigos, reuniões de negócios. Com certeza. Virou meio que um clichê corporativo. Pois é vista como uma fonte inesgotável de valor, tipo, sendo extraída a cada clique, a cada formulário que a gente preenche ou a cada segundo rolando o feed de uma rede social. Só que o grande problema dessa analogia é que as pessoas costumam esquecer a segunda parte da história, Qual parte? a da poluição. Exato, digamos assim. Porque o petróleo bruto, se você não tiver o maquinário certo, sem as refinarias preparadas e sem regras muito rigorosas de segurança, ele é só um líquido escuro, tóxico e altamente inflamável. Nossa, faz todo sentido. E quando essa extração não é bem regulada ou quando um oleoduto de informações vaza, o resultado não é apenas um contratempo para a empresa, é um desastre incalculável. Ele expõe a vida financeira, o histórico de saúde e a intimidade de milhões de pessoas. E a grande pergunta que fica no ar e que me deixa muito intrigado é quem está regulando essa refinaria gigantesca na qual a nossa sociedade se transformou. Alguém precisa vigiar as válvulas, né? Exatamente. É por isso que o foco da nossa imersão de hoje é entender o manual de segurança de toda essa operação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A famosa LGPD. A própria. A Lei número 13.709 de 2018, que a gente vai analisar com base no documento oficial atualizado até junho de 2024, pelo Senado Federal. E o nosso objetivo aqui não é ler jargões jurídicos impenetráveis, tá? Ah, por favor, não. Ninguém quer isso. Ninguém merece. A missão é desmistificar as regras do jogo sobre como as informações de cada indivíduo são coletadas, usadas e, com sorte, protegidas. E é bom destacar que essa legislação, ela é um marco civilizatório mesmo. Ela não existe apenas para dizer o que as grandes empresas de tecnologia ou governos podem ou não podem fazer. Ela vai mais fundo, né? Muito mais. Ela existe para explicar principalmente o porquê e o como essas coisas devem ser feitas. É um atalho indispensável para quem quer estar bem informado sobre seus direitos fundamentais. A nossa liberdade e privacidade na era digital dependem totalmente de compreender essa dinâmica. Certo. Então vamos desempacotar isso. Antes da gente entender as regras de trânsito dessa rodovia, a gente precisa conhecer os veículos e os motoristas. A lei começa definindo as peças no tabuleiro. Sim, e tem uma divisão inicial que é a base de tudo. Isso. A diferença crucial entre um simples dado pessoal e um dado pessoal sensível. Porque, na prática, nem toda informação tem o mesmo peso, certo? Certo. Essa distinção é o alicerce de tudo que vem depois. Um dado pessoal é, basicamente, qualquer informação relacionada a uma pessoa física que possa identificá-la de forma direta ou indireta. Tipo um nome completo, um CPF. Isso, o endereço de e-mail ou até o registro de GPS do celular. Tudo isso aponta para um indivíduo específico. Agora, o dado pessoal sensível é uma categoria completamente diferente. É tipo uma área minada. Que exige uma blindagem muito mais robusta, eu imagino. Com certeza. Estamos falando de informações que podem gerar discriminação direta contra a pessoa. A lei classifica como sensíveis as informações sobre a origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas. A afiliação a sindicatos também entra aí. Entra sim. E algo extremamente crítico hoje em dia, dados referentes à saúde, vida sexual, além de dados genéticos ou biométricos. Peraí, então aquele reconhecimento facial para entrar num prédio comercial é um dado sensível? Exatamente. É biometria, então é sensível e precisa de um cuidado redobrado. Caramba! E a proteção sobre esses dados de saúde é tão séria no texto da lei que traz proibições que mudam a forma como indústrias inteiras operam. Perfeito. O setor de saúde sentiu bastante o impacto. Pois é, a lei determina de forma categórica que as operadoras de planos de saúde não podem usar dados de saúde para a prática de seleção de riscos, nem na hora em que alguém vai contratar um plano, nem para excluir beneficiários. Isso é fundamental. Significa que uma empresa não pode simplesmente vasculhar o histórico médico ou o mapeamento genético de uma pessoa, descobrir que ela tem, sei lá, uma predisposição a uma doença cardíaca E usar isso para negar a cobertura, ou cobrar um valor absurdo. Exato.
É uma proteção desenhada especificamente para evitar que a biologia de alguém se torne uma arma contra essa própria pessoa no mercado. Porque se não fosse assim, a gente teria pessoas inseguráveis, né? Isso mesmo. O mau uso dessas informações tem o potencial de criar classes de cidadãos que não conseguem emprego ou seguro de vida, causando danos sociais e morais irreparáveis. Bom, para quem nos escuta visualizar melhor como essas peças interagem no mundo real, eu pensei numa imagem mental. Vamos imaginar a dinâmica de um restaurante. Adoro analogias, vamos lá. Então, quem frequenta o restaurante, senta na mesa e faz o pedido é o titular dos dados, a pessoa a quem a informação pertence. Certo, cliente. Isso. Já o dono do restaurante, aquele que decide qual vai ser o cardápio, que escolhe quais ingredientes comprar e define o que será feito com eles, esse é o controlador. É quem dita as regras do negócio, a empresa ou órgão público. Perfeito. E o chefe de cozinha, que está lá nos bastidores, apenas picando os ingredientes e seguindo estritamente a receita e as ordens do dono. Esse é o operador. Muito bom. E juntos, o dono do restaurante e o chefe de cozinha formam o que a legislação chama de agentes de tratamento. O que é fascinante aqui é usar essa sua analogia e perceber o tamanho da praça de alimentação que a lei cobre. Como assim? Porque existe um equívoco muito perigoso de que essas regras de privacidade só servem para conter os abusos das gigantes da internet. Sabe, as redes sociais, os grandes motores de busca? Ah, sim, acha que só vale pro Vale do Silício, né? Pois é, mas a verdade passa longe disso. O artigo 3º deixa claro que a lei se aplica a qualquer operação de tratamento de dados realizada por uma pessoa física ou por uma empresa. Pública ou privada. Então não importa se a coleta acontece num algoritmo super complexo de inteligência artificial ou se é numa prancheta de papel no balcão de uma farmácia de bairro. A regra vale para o aplicativo de carona e também para a padaria da esquina que anota o fiado num caderninho. Sem exceção. E vai além das fronteiras físicas do país. É mesmo. Como funciona para empresas de fora? Se uma empresa estrangeira com sede lá do outro lado do mundo coleta dados no Brasil, ou se a atividade dela tem o objetivo de ofertar produtos e serviços para indivíduos localizados aqui no território nacional, a regra brasileira se aplica a ela. Ou seja, o mercado brasileiro não é uma terra sem lei onde corporações globais podem vir, aspirar os dados da população e ir embora sem prestar contas. De jeito nenhum. O cerco fechou para todo mundo. Agora, sabendo quem são os personagens, surge uma dúvida muito lógica. Como esses donos de restaurante conseguem a permissão legal para manipular os nossos ingredientes? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque se formou uma crença popular, tipo uma lenda urbana digital, de que absolutamente tudo na internet exige que a pessoa clique naquele botão verde gigante dizendo "eu concordo". Parece que o consentimento é a única chave que abre essa porta. Olha, esse é disparado o maior mito em torno da privacidade moderna. O consentimento, que precisa ser livre, informado e sem ambiguidades, como está no artigo 7º, é apenas uma fatia de um bolo muito maior. Sério? Tem outras chaves, então. Tem sim. A legislação traz 10 hipóteses legais diferentes que autorizam o tratamento dos dados. E na grande maioria das vezes em que as nossas informações são processadas diariamente, o consentimento sequer é necessário ou solicitado. Dá para ilustrar como isso funciona na prática, sem precisar daquele botão de concordar? Claro! Imagina a relação de trabalho. Uma empresa não precisa pedir o consentimento de um funcionário para enviar o CPF e o salário dele para a Receita Federal ou para o INSS. Faz sentido. Eles são obrigados a fazer isso. Exato. O tratamento desse dado é autorizado por outra via, o cumprimento de uma obrigação legal. O funcionário não tem a opção de, simplesmente não concordar com o desconto do imposto, né? Quem dera, né? Pois é, outro cenário é a execução de políticas públicas. O governo precisa processar os dados dos cidadãos para distribuir vacinas ou benefícios sociais. E a questão de empréstimos, bancos, como fica? Tem a proteção do crédito. Ela permite que o histórico financeiro seja avaliado para concessão de empréstimos sem que o devedor possa mandar apagar seu nome do SPC só porque não consente mais com a dívida. Tá, mas aí entra um ponto que me deixa com uma pulga gigante atrás da orelha.
Qual? Das 10 hipóteses que a lei permite, tem uma chamada legítimo interesse do controlador. Falando abertamente, sem meias palavras, isso não soa como uma brecha do tamanho de um estádio de futebol? Muita gente pensa assim. Parece uma desculpa perfeita para qualquer empresa fazer o que bem entender com as informações. É só levantar a mão e dizer: ah, mas nós processamos isso porque é do nosso legítimo interesse comercial. Olha, é uma provocação excelente. E foi o ponto de maior tensão quando a lei foi debatida. Se deixado solto, o legítimo interesse realmente engoliria todas as outras regras. Mas o legislador não foi ingênuo. Colocaram alguma trava? Uma trava muito rigorosa no artigo 10º. O legítimo interesse só pode ser invocado para situações concretas e nunca para justificativas genéricas do tipo queremos melhorar a experiência do usuário. Então tem que ser específico. E o mais importante, existe um teste de proporcionalidade obrigatório. A vontade da empresa de lucrar nunca pode atropelar os direitos e as liberdades fundamentais do cidadão. Então digamos que eu entro numa farmácia para comprar um shampoo e o atendente me pede o CPF oferecendo um desconto. O legítimo interesse da farmácia de criar um perfil do meu consumo bate de frente com o meu direito à privacidade. Essa é a aplicação perfeita do conceito. A farmácia pode até usar o legítimo interesse para justificar o programa de fidelidade, mas a coleta tem que se limitar ao mínimo necessário para aquela finalidade. Eles não podem sair vendendo meu perfil de compras. De forma alguma. Eles não podem pegar esse CPF, cruzar com o que a pessoa comprou, deduzir que ela tem uma doença crônica e vender essa lista para uma seguradora, argumentando que isso também era do interesse deles. A balança precisa estar equilibrada. E para garantir isso, a autoridade fiscalizadora pode a qualquer instante bater na porta dessa empresa e exigir um relatório de impacto à proteção de dados. É um documento onde a empresa precisa provar matematicamente e juridicamente que a operação não é abusiva. Já que o assunto é esse equilíbrio de forças, vamos olhar para quem está na ponta mais fraca dessa corda, o cidadão comum. Nós mesmos, né? Exato. Se as organizações têm todo esse arsenal de justificativas legais para coletar informações, que tipo de poder real e prático permanece com o titular dos dados no dia a dia? Então, o capítulo 3º da lei trata dos direitos do titular. E eles não são apenas poesia jurídica, não. Eles dão ao indivíduo um controle ativo sobre o próprio rastro digital. O que a pessoa pode exigir na prática? A qualquer momento, uma pessoa tem o direito de exigir que uma empresa confirme se tem dados dela. E, em caso positivo, solicitar o acesso completo a essas informações. Se houver algo errado ou desatualizado, a pessoa tem o poder de exigir a correção imediata. E se tiver dados sobrando ali? Se a empresa estiver guardando informações excessivas, coisas que não precisaria ter para prestar o serviço, o titular pode demandar a eliminação ou a anonimização dessa sujeira digital. E claro, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento de forma gratuita e fácil. E sobre aquela velha tática de vender listas de contatos no mercado paralelo? Sabe, quando você começa a receber e-mail de que você nunca ouviu falar. Existe ferramenta contra isso? Sim, o direito à informação sobre o compartilhamento. O cidadão pode intimar a empresa a declarar exatamente com quais outras organizações ela dividiu aquelas informações. A caixa preta precisa ser aberta. Muito bom. Além disso, tem a portabilidade, que é uma ideia meio que importada das telecomunicações. Se alguém está insatisfeito com um serviço de streaming ou um banco, pode exigir que o seu histórico seja empacotado e transferido diretamente para a concorrência. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque nós temos uma geração inteira que já nasceu com um tablet na mão. E o artigo 14 da lei tem um cuidado cirúrgico com os mais vulneráveis. O foco em crianças e adolescentes é vital. Sim, existe uma trava fortíssima contra empresas de jogos, aplicativos infantis e plataformas educacionais. Elas são proibidas de condicionar o acesso de uma criança a um jogo ao fornecimento de dados pessoais, além do que é estritamente necessário para o bonequinho pular na tela. Se a gente conectar isso a um panorama maior do direito, vemos a materialização do princípio do melhor interesse da criança.
A lei reconhece que o público infantil não tem a maturidade para entender o valor da informação que está entregando. E como resolve isso? A coleta de dados de crianças exige o consentimento específico e muito bem destacado de um dos pais ou do responsável legal. Aquela engenharia social, os truques de design usados para extrair informações trocando dados por moedas virtuais, tudo isso passa a ser uma violação gravíssima. A ingenuidade infantil não pode ser um modelo de negócios monetizável. Olha, direitos espetaculares na teoria. Mas a gente lê as notícias. A realidade é suja, caótica. Bancos de dados de multinacionais são invadidos por hackers o tempo todo. Servidores sequestrados. Semanalmente tem um caso novo, né? Pois é, funcionários perdem pendrives com planilhas. O que acontece na prática quando a represa se rompe? Porque, convenhamos, uma lei que distribui direitos, mas não tem consequências pesadas para quem os viola, é apenas um pedaço de papel com conselhos amigáveis. Esse manual precisa ter dentes. E olha, os dentes são implacáveis. O artigo 48 trata da comunicação de incidentes de segurança. Basicamente, a legislação acaba com aquela era da escuridão e da negação. De tentar esconder o vazamento. Exatamente. Antes, quando ocorria um vazamento gigante, o instinto das corporações era varrer a sujeira para debaixo do tapete. Agora, a regra impõe uma transparência forçada. O que eles têm que fazer? Se ocorre um incidente que possa causar dano relevante aos indivíduos, a empresa é obrigada a vir a público em um prazo razoável. Ela precisa avisar a autoridade nacional e comunicar cada pessoa afetada, detalhando o que vazou e quais medidas foram tomadas para estancar a sangria. E a conta chega sem piedade se essas regras forem ignoradas. Eu vi aqui no artigo 52, as sanções desenhadas no texto não são meros tapinhas no pulso. Longe disso. Pode começar com uma advertência, claro, mas a escalada é brutal. Multas simples que podem chegar a 2% do faturamento bruto da empresa. E o teto é um valor assustador de 50 milhões de reais. E tem um detalhe que muda o jogo completamente aí. Esse limite de 50 milhões não é um orçamento anual de multas, ele é aplicado por infração. Pera, 50 milhões por cada infração cometida? Sim. Financeiramente pode quebrar uma organização. E a punição vai além do caixa. A lei prevê a publicização da infração. A empresa é obrigada a estampar que cometeu um erro grave que destrói a reputação da marca. Isso dói mais que a multa às vezes. Com certeza. E para casos extremos, existe a suspensão do funcionamento do banco de dados ou a proibição total do exercício da atividade de tratamento, ou seja, a autoridade pode literalmente puxar a tomada da empresa. Caramba! Trazendo de volta a nossa analogia do restaurante para ilustrar o peso disso. Vamos imaginar que o dono do restaurante, o controlador, contratou uma consultoria, fez tudo certo, deu instruções perfeitas. Fez o dever de casa. Isso, mas o chefe de cozinha, o operador, num dia de pressa, ignora a cartilha, deixa a porta dos fundos aberta e alguém entra e rouba o caderno com os contatos e alergias de todos os clientes. A bomba explode. Quem paga a conta dessa multa de 50 milhões? O dono ou o chefe? Então, pelo artigo 42, os dois pagam. A lei introduz um conceito maravilhoso para a proteção do cidadão chamado responsabilidade solidária. O operador responde solidariamente se ele descumprir as regras da lei ou ignorar as instruções lícitas do controlador. Então o cidadão não precisa ficar de detetive para saber quem errou. De jeito nenhum. É um escudo para quem teve a vida exposta. A pessoa cobra de qualquer um dos dois, ou dos dois juntos, e eles que se resolvam depois internamente para dividir o prejuízo. E a lei vai ainda mais longe para equilibrar essa briga de Davi contra Golias, né? Ela permite que o juiz inverta o ônus da prova a favor do titular dos dados. Esse ponto é crucial. Quer dizer que o cidadão não precisa contratar um perito em computação caríssimo para provar como o sistema da empresa falhou. A justiça presume que a empresa, que tem o poder financeiro e tecnológico, é quem deve produzir as provas de que fez tudo certo e que a culpa não foi dela. Essa inversão do ônus da prova muda o balanço de poder na sociedade. Reconhece a assimetria brutal entre o indivíduo isolado e os gigantes corporativos que processam trilhões de bytes por segundo. Mas para aplicar multas de 50 milhões,
exigir relatórios complexos e fiscalizar se a porta dos fundos do restaurante está fechada, precisa de uma figura central. Quem é que assume o papel de xerife dessa cidade digital? A estrutura criada para essa missão é a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autarquia de natureza especial, com poder real de fiscalização. Mas isso é bem interessante, o legislador não quis deixar esse poder concentrado apenas nas mãos de burocratas do governo. Tem mais gente envolvida? Tem. Existe o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. É um fórum gigantesco com 23 representantes do Congresso, pesquisadores, membros da sociedade civil e do setor produtivo. A regulação é moldada por múltiplas visões. E dentro das empresas, a lei também cria uma nova profissão obrigatória, que é a figura do encarregado. O mercado abraçou muito com a sigla DPO, né? O Data Protection Officer. Faz a ponte de comunicação oficial entre a diretoria da empresa, os titulares dos dados e a NPD. E isso levanta uma questão filosófica importante sobre o espírito da lei. A NPD e os DPOs não foram criados para formar uma indústria de multas implacável. O foco do artigo 50 é encorajar fortemente as boas práticas e a governança. Ou seja, não adianta só comprar um antivírus caro e achar que resolveu tudo. Longe disso, é preciso implementar programas de governança de forma proativa. É o conceito de Privacy by Design, onde a privacidade é pensada no momento em que o produto está sendo concebido na prancheta. E se der erro, ter esse programa ajuda? Ajuda muito. Se a empresa demonstra boa fé, tem uma cultura interna sólida, treina os funcionários e mesmo assim sofre um ataque imprevisível, a NPD pode usar isso para atenuar drasticamente as punições. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Significa que as empresas precisam mudar sua cultura interna, não apenas pelo medo da multa pesada, mas para estabelecer uma relação de confiança e transparência com a sociedade. É uma mudança de paradigma. A gente tem que parar de enxergar os dados pessoais como propriedades que a empresa achou na rua. O dado pertence à pessoa. A organização apenas pega emprestado sob condições rigorosamente vigiadas. Chegando ao fim da nossa imersão de hoje, fica cristalino que a LGPD não é só burocracia governamental. É um escudo indispensável para os cidadãos. Quem nos escuta agora sabe que tem direitos reais de acesso, poder de exclusão e mecanismos contra o uso abusivo. Exato. Com regras claras e órgãos de fiscalização robustos, aquela simetria histórica entre as empresas de tecnologia e a pessoa comum começa a ser desafiada de frente. No entanto, para encerrar, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão construída a partir do artigo 12. O texto afirma que dados anonimizados, aqueles que não identificam mais ninguém, perdem o status de dados pessoais e escapam das amarras da LGPD. Parece o cenário dos sonhos para as empresas que vivem de analisar tendências. O refúgio perfeito. Perfeito. Mas com um grande porém. A própria lei faz uma ressalva. Se esse dado for usado para formar um perfil comportamental de uma pessoa, a mágica se desfaz e ele volta a ser considerado dado pessoal. É a lei admitindo que a tecnologia para cruzar informações avança numa velocidade assustadora. E é aí que entra a provocação. Nós estamos vivendo o avanço implacável da inteligência artificial. Com a capacidade surreal da IA de cruzar oceanos de padrões invisíveis à velocidade que a gente digita, os locais por onde passamos, será que no futuro a verdadeira anonimização será apenas um mito tecnológico? É uma excelente questão. O conceito de anonimato está ficando cada vez mais frágil. Será que qualquer fragmento de dado, por mais genérico e inofensivo que pareça hoje, poderá ser revertido amanhã por uma IA para nos identificar com precisão? A tecnologia avança tão freneticamente que a nossa vigilância não pode dormir nunca. Fica essa questão essencial para vocês continuarem explorando após o fim desta imersão. Até a próxima!